É tão difícil ser mãe solteira. Eu tenho os filhos mais maravilhosos do mundo. Alex tem 11 anos e Emma 8. Criá-los foi a maior honra da minha vida. Não que às vezes não tenha sido difícil, são crianças, então nem sempre ouvem. Eles se metem em coisas que não deveriam e mexem em coisas que eu preferia que não mexessem. Eu sei, isso é totalmente comum e normalmente eu não traço limites rígidos. Prefiro deixá-los experimentar e aprender. É claro que seus experimentos nem sempre são limpos e, francamente, é mais difícil limpá-los do que costumava ser. Mas vale a pena. Claro, seria mais fácil com 2 responsáveis. O pai deles desapareceu quando eles eram crianças, para nunca mais ter notícias dele. Ele não era um bom homem e eles já se esqueceram em grande parte dos horrores de suas infâncias, mas alguns dias me pergunto se eles estão perdendo muito por não tê-lo aqui. Outros dias, eu simplesmente o odeio. Tento compensar o que eles estão perdendo, mas é difícil. Faço o meu melhor, mas não posso ser responsável sozinha. Há alguns anos, eu estava tão perturbada que não sabia como continuar, mas passou e entrei no ritmo. As coisas melhoram se você apenas aguentar, e ver seus rostos todos os dias faz com que toda a luta valha a pena. Às vezes me pergunto se eles estão perdendo alguma coisa, presos nessa casa comigo. Acredito muito na socialização e sei que seria bom para eles passarem mais tempo com as crianças da vizinhança. Não pode ser ótimo ficar sempre preso à mãe. E tenho certeza de que estudar em casa nem sempre é o mais divertido, mas é o melhor que posso fazer agora. Para o bem deles, espero que eventualmente as coisas melhorem. Ultimamente tenho tido dificuldade em fazer com que Alex, em particular, faça o que é mandado. Eu sei que ele é naturalmente curioso e isso é normal, mas ele está começando a ficar muito ruim em ouvir. Ele sempre quer brincar com facas, correr com tesouras, entrar no porão. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Eu disse a ele que essas atividades são perigosas e que ele precisa deixar objetos pontiagudos em paz e ficar longe do porão. Mas é assim que só piora a situação. Eu tô perdendo o juízo aqui. Ontem à noite desci e descobri que Alex tinha desaparecido e a portão do porão estava aberta. Tinha algo errado. Corri escada abaixo, mas já era tarde demais. Lá estava Alex, congelado no pé da escada, traumatizado. Eu o guiei de volta a escada acima e fechei a porta atrás dele. Ele vai levar algum tempo para voltar ao normal, mas eu o amo e não vou a lugar nenhum. E ele também não. Nossos corpos balançando nas vigas do porão garantem que Alex, Emma e eu estaremos aqui, juntos, para sempre. A minha esposa foi internada em um hospital há 25 anos e não a vejo desde então. A minha esposa grávida foi internada no Hospital Gibson em 1999 para uma indução de rotina e nunca mais a vi. Aqui está o que aconteceu. Entramos e o médico, Dr. Mariano, examinou minha esposa e a enviou para uma sala de parto da enfermaria. Por um tempo, seu trabalho de parto progrediu sem problemas e então parou. Algo sobre as contrações dela serem fracas e a dilatação travada em 7 centímetros. O Dr. Mariano sugeriu aumentar sua dose de pitocin. Quando perguntei o que era, ele me olhou e explicou que era um hormônio, a forma artificial da ocitocina, que acelera as contrações para ajudar as mulheres a terem partos mais rápidos e seguros. Aparentemente, minha esposa já estava recebendo. Ele só queria dar mais. Ela não protestou. Embora, para ser justo, ela em geral foi bem receptiva a tudo, desde que lhe aplicaram a epidural. Antes disso, ela estava gritando. Mariano me perguntou se eu queria que as coisas corressem bem, e quando eu disse que sim, ele digitou algo no computador da sala, aquele que monitora os sinais vitais da minha esposa e reproduz o constante e hipnótico som dos batimentos cardíacos do bebê. Mas antes de a porta se fechar, ouvi dizer a alguém no corredor para descer e extrair mais do hormônio. Eu estava cansada, então parte de mim imaginou que eu poderia estar ouvindo bobagens, mas não conseguia entender por que eles estavam extraindo uma coisa. Então pressionei meu ouvido contra a porta e ouvi outra pessoa,
Uma enfermeira, eu presumi, dizendo: esgotou a fonte atual. Você quer que eu remova a outra parte? Eu sabia que não tinha ouvido isso incorretamente, então, com um último olhar para minha esposa, pacífica e linda, eu mesmo entrei no corredor. Instantaneamente, os olhos do Dr. Mariano se arregalaram e ele perguntou: Sr. Crane, posso ajudá-lo com alguma coisa? Quando a pessoa com quem ele estava falando se virou e foi embora. Ela não parecia uma enfermeira. Eu disse ao Dr. Mariano que só queria esticar as pernas e continuei na mesma direção que a não enfermeira desaparecida. Quando saí da vista do Dr. Mariano, acelerei e consegui vislumbrar a mulher que eu estava seguindo assim que ela entrou na sala de cirurgia. Depois de uma ligeira hesitação, eu segui. A sala estava vazia e a mulher atravessou até a outra, e mais outra depois dessa, antes de finalmente entrar em um corredor que terminava em um conjunto de portas escuras, atrás das quais, depois que ela as abriu, havia uma escada que descia. Ela não pareceu ter notado que eu a seguia, então, depois de esperar meio minuto, desci as escadas também. Imediatamente, senti como se estivesse em um lugar ao qual não pertencia, testemunhando algo que não deveria ter visto. As paredes, que começavam como concreto aparente, logo eram escavadas na rocha, e as luzes ficavam cada vez mais espaçadas, criando trechos cada vez mais longos de escuridão entre ilhas de luz. Algumas vezes quase tropecei e caí, me recuperando no último momento. Eu sabia que estava fazendo muito barulho, mas não me importei. Eu até parei de prestar atenção na mulher que estava seguindo, distraído pela percepção de que, quando comecei a suar, o próprio túnel também suava. Aquele líquido, e eu hesito em chamar de água, que parecia excretado pelas próprias paredes, refletia a iluminação pouco frequente de maneira anormal e se acumulava, pingava, tornando as escadas escorregadias, fazendo com que meus sapatos deslizassem sobre elas. Por fim, a escada terminou e me vi em uma grande sala, que também havia sido escavada na rocha e cujo piso era um padrão de centenas de azulejos pretos e brancos alternados. Alguns deles foram removidos. A mulher estava ajoelhada e usou um pé de cabra para arrancar uma das telhas que ainda estavam no lugar. Seus esforços ecoaram por toda a sala. Eu estava a cerca de 15 passos dela quando ela conseguiu desalojar a telha, revelando por baixo dele uma escuridão profunda e contorcida que parecia como se o próprio espaço tivesse se transformado em pele. Eu consegui gritar para ela e acordei com a cabeça latejando, deitado em uma cama de hospital e com o rosto do Dr. Mariano sorrindo para mim. Sr. Crane, ele disse, enquanto eu piscava para tentar focar. Eu estou muito feliz em ver você acordado de novo. Parece que o senhor sofreu uma queda, não é? Acabou com uma pancada na cabeça. Onde é que está minha esposa? Eu perguntei a ele. Na sala de parto, ele me garantiu. E não se preocupa, tá? Você não dormiu durante o grande momento. Ela tá bem? Ele pareceu surpreso. Claro, na verdade ela tá muito bem e o trabalho de parto tá progredindo esplendidamente. Pelo menos após a nova dose de pitocin. Eu pulei da cama, ou tentei. Eu estava contido. É para sua proteção, disse o Dr. Mariano, explicando que por causa do meu ferimento na cabeça, eu poderia sofrer uma concussão, ficar confuso ou instável, deixando ambíguo se ele se referia à física ou mentalmente. Eu ordenei que ele me libertasse. Tudo bem, ele disse, e apontou para uma parte da sala que eu não conseguia ver, e cujo canto escuro e invisível emergiram as mulheres que eu estava seguindo, carregando uma seringa cheia da mesma substância que eu tinha visto nos túneis. Não! Eu protestei. Isso não, eu não quero isso. Calma, não precisa ficar histérico, disse o Dr. Mariano, pegando a seringa. Não há razão para aplicarmos pitocin. Então, para minha surpresa, ele soltou minhas restrições e me permitiu sair. Eu corri da sala. Eu estava em uma parte desconhecida do hospital. Tentei me orientar, tentei encontrar uma placa, qualquer coisa que me ajudasse a navegar e voltar para minha esposa, mas não encontrei nada. As paredes estavam nuas. Além do mais, em qualquer direção que eu tentasse seguir, o próprio hospital parecia desaparecer da materialidade, sua transparência caindo o suficiente para revelar, por trás das paredes, uma paisagem estelar.
Eu estava hiperventilando. Eu estava em uma cadeira de rodas e fui levado às pressas para uma sala de cirurgia, a mesma pela qual havia passado antes, mas dessa vez preparada para um procedimento. Fui levantado da cadeira e colocado sobre uma mesa fria. Acima de mim não havia teto, apenas estrelas incrustadas na pele reptiliana contorcida que descia, e quando fechei os olhos, aterrorizado, em vez da escuridão, foi o quarto de hospital da minha esposa que vi, e o Dr. Mariano parado ao lado dela. E minha esposa estava dando à luz, mas durante isso, sua pele escureceu e engrossou, e ela se tornou uma coisa desumana. E o bebê, que começava a coroar, era algo completamente diferente. Algo horrível. Eu mal consegui escapar do caminhão que passou rugindo, buzinando. Eu estava rastejando ao longo do acostamento seco e não pavimentado de uma rodovia. Suturas percorriam ambos os lados do meu rosto. Minha cabeça estava raspada. Eu não tinha feito suturas, eu tinha cabelo. Quando olhei em volta e vi o campo vazio diante de mim, me lembrei de que havia um hospital aqui. O Hospital Gibson, onde minha esposa grávida foi internada para uma indução de parto comum em 1999. Entrei no meio da rodovia, parei um carro e perguntei que dia era. 9 de junho de 2024. Me contou o motorista assustado. 25 anos. E o hospital? Eu perguntei. Que hospital? Ele disse. Não havia hospital aqui e nunca houve. Mais tarde, quando recuperei melhor os sentidos, fiz uma pesquisa e descobri que de fato não havia nenhum hospital ali. Quanto à minha esposa, soube pelos meus sogros que ela havia morrido num acidente de carro em 1999. Ela estava grávida. Eu também sofri o acidente e sobrevivi, mas desde então sofri crises de delírio e entrei em estado de confusão nos quais falei sem parar sobre o Hospital Gibson e outras loucuras. Talvez eu tivesse acreditado nele se não fosse por uma coisa. Há algumas semanas, me deparei com uma história online escrita por alguém preso dentro de um hospital. Você não pode imaginar como minha mente convulsionou quando li que esse era o Hospital Gibson. Um hospital que, nas palavras deles, só existe se você acreditar nele. Desde então, encontrei várias outras referências ao hospital e a hospitais desaparecidos de forma mais ampla. Escrever isso é minha tentativa de forçar minha mente a lembrar. Talvez, se eu me lembrar, dos quartos, dos corredores, dos cheiros, dos sons, eu possa fazer com que o lugar se manifeste de novo. Talvez minha esposa ainda esteja lá, ainda dando à luz. Talvez não. Talvez ela tenha sido sequestrada. Nós dois fomos sequestrados. Talvez haja algo aqui na Terra, enterrado abaixo de nós. Não apenas embaixo do chão, mas embaixo da nossa existência. Embaixo do que podemos ver e sentir com nossas mentes frágeis, vivendo e nos usando para procriar. Eles nem conseguem dizer que maquiagem estamos usando. Olá meninas, eu tô aqui com um tutorial completo para quando você quiser impressionar o seu amor. Eu vou sair com o cara mais fofo essa noite. Ele tem lindos cachos escuros, lindos olhos, ai, o seu queixo lindo. Eu tô tão animada pra isso. Então eu quero ter certeza de que o meu visual esteja perfeito. E eu vou estar ensinando o mesmo a vocês. Esse é um look meio sem maquiagem, sabe? Então nosso objetivo é a beleza natural. Uma garota comum que vive e respira no meio da multidão. Eu estou com o rosto descoberto agora e, como você pode ver, tô pálida como um fantasma. Bom, primeiro um primer. Depois vamos usar um corretor de cor, um pouco roxo, para quaisquer manchas particularmente opacas. Você precisa combinar a cor com uma base que seja mais clara, 1 ou 2 tons do que quando você estava viva. Se você busca o seu tom de pele anterior, isso vai dar numa coisa meio Ariana Grande. Sem fluxo sanguíneo, também não temos mais os mesmos tons, então precisamos de cobertura total.
ou vai parecer estranho até mesmo para aqueles tipos de garotos que não distinguiriam um marcador da Fenty de uma caneta Bic. Agora contorne, misture, eu adoro essa parte de misturar, para observar o visual se encaixando e ver se tá funcionando, sabe? Agora que a minha base tá pronta, vamos adicionar blush. Eu adoro esse rosa empoeirado, mas você pode fazer qualquer tom de vermelho ou rosa que quiser. Já para os lábios, eu vou usar um nude um pouco mais escuro que a minha pele, mas você também pode optar por tons mais rosados, contanto que pareça natural. Eu adoro um vermelho deslumbrante ou um fúcsia mais divertido, mas você absolutamente não deve chamar atenção para a boca. Se eles focarem nos seus lábios, eles vão conseguir ver o interior, e você precisará ser capaz de surpreendê-los. Leve seu acompanhante para um lugar isolado. Quando eles se inclinarem para beijar você, você tem segundos para executar a troca. Saia da garganta e passe pela boca. Agarre a língua dele e se enrole nela. Depois é só deslizar para dentro. A partir daí, você vai se desconectar do seu hospedeiro e vai assumir o novo. Seu novo hospedeiro permanecerá vivo por um bom tempo, enquanto você os controla. Mas quando eles começarem a se deteriorar, você poderá voltar a esse vídeo. Eu sei que é uma opinião impopular, mas eu até que gosto da fase da degradação. Quando você não precisar compartilhar espaço com eles, ouça-os implorar e gritar. Eu tenho a tendência a notar ruídos irritantes, por isso é difícil desligá-los. Se você é como eu e está prestes a escolher um novo hospedeiro que seja adequado para um visual mais masculino e sem maquiagem, quando chegar a hora, confira a parte 2 assim que eu fizer. Eu prometo a vocês que aquele garoto é perfeito. E vocês vão ver por si mesmas, quando eu voltar aqui no corpo dele. Arrasem, meninas. Curta e se inscreva se quiser mais vídeos assim. Juntas, vamos controlar o mundo.